Desculpa, eu fiquei clicando. Boa noite. Eu fiquei clicando freneticamente aqui na tela, porque não estava aparecendo as opções aqui de abrir o microfone. E aí ele clicou em desligar. Aí eu saí da tela, da sala de vocês. Foi lá no umbral. Todo mundo bem? Todos ótimos. Bom, creio, né? Falo por mim. Você está tossindo, Rudrick. Melhorou? Melhorei. Não, era só um quadro gripal. Simples. Peraí que meus cachorros resolveram ser felizes hoje. Bom, gente, vou explicar qual que é a pegada. Hoje eu vou introduzir, vou falar um pouco sobre o trabalho com vocês. Vocês já devem ter recebido todos os impressos. Foram 7 ao total. Inclusive, eu já anexei no AVA também para vocês. E vocês também têm data de entrega, né? Deixa eu só falar para os meus filhos cuidarem dos cachorros aqui, para eles pararem de ser animadinhos. Peraí. Por favor, faz os cachorros fazer silêncio. Obrigada. Vou usar o meu microfone, porque eu acho que abafa mais o som e diminui o ruído para vocês, tá? Bom, então, essa primeira parte da aula eu vou falar sobre os impressos do Trader, para que vocês consigam compreender melhor como que vocês vão utilizar eles e de como vocês vão estratificar todas essas informações, ok? Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Alguém conseguiu ler a história da dona Ana? Conseguiu imprimir alguma coisa? Eu consegui imprimir e li um pouco a história. Tá. O mais importante é que vocês entendam como estratificar e trabalhar com essas histórias, tá? Bom, então vocês receberam esses 7 anexos. No meu tem a conversão de Word para que eu possa mexer melhor. Peraí que tem uma aluna me mandando muitas mensagens aqui. É a Ivaneide. Alguém conhece a Ivaneide para que ela possa ter o login? Eu conheço. No caso, ela quer o link, Pro? Alguém pode passar o login para ela? Pro, a Ivaneide quer o link? Eu acho que ela está tentando entrar. É a Ivaneide. Eu acho que essa aluna é do 10º semestre. É uma loira, não é? É ela mesma. Eu acho que ela está tentando entrar pelo link do AVA para conseguir pegar o acesso. Porque senão me atrapalho inteira aqui para buscar. Vocês estão me
ouvindo? Tá cortando um pouco, Pro, mas tô ouvindo. Eu vou mandar para ela aqui o link. Obrigada, Rodrigo. Que estranho, não tô conseguindo colocar o fone de ouvido para ouvir vocês. Não, vai ser fone de ouvido mesmo, então. Saco. Bom, gente, vamos lá. Vocês receberam, então, esse caso clínico aqui da dona Ana. Ele não tem muita termo técnico que dificulta o entendimento de vocês, tá? Porém, ela é uma história rica de detalhes, né? Então, vocês vão ter como coletar todo o histórico da dona Ana. Eu só vou colocar os microfones no mudo, porque, Márcia, o seu microfone está dando muita interferência. Eu acho que você está ouvindo a aula aí perto de alguma televisão e está ecoando bastante aqui com a gente, tá? Obrigada. Bom, vamos voltar lá. Então, vocês estão conseguindo ver a tela com o histórico da dona Ana? Sim. Tá certo. Bom, então, ela dá todo um histórico familiar, pessoal, social, né, de tudo que já passou com a dona Ana, e aí conta a história de como ela entrou no pronto atendimento, como tudo que aconteceu, todos os exames que ela realizou no pronto atendimento, toda a equipe técnica que atendeu, assim como ela foi recebida pela equipe de intensivistas na UTI, e depois como ela foi evoluindo na clínica médica, tá? Então, a gente procurou, como eu falei para vocês, eu estou fazendo esse trabalho junto com a professora Elizabeth, né, que é uma pessoa que eu amo de paixão, e o nosso propósito com vocês é expandir o pensamento de vocês para o raciocínio clínico, para que vocês consigam idealizar um plano terapêutico, pensando e alinhando tudo aquilo que vocês já desenvolveram até agora, né? E mais uma vez enfatizando aquela questão: paciente não é receita de bolo. Eu preciso ter uma garantia de que eu sei alinhar práticas clínicas, né, com o pensamento do raciocínio clínico, que eu vou poder executar as boas práticas de enfermagem. Não é só um copia e cola das minhas condutas enquanto enfermeiro, tá? E aí, vocês têm alguns anexos que vão ajudar vocês a desenvolver esse trabalho. Então, quais são esses anexos? Vocês têm a coleta, os exames coletados na admissão. Então, ó, vocês têm lá hemograma, plaquetas, PCR, ureia, creia, sódio, potássio, examezinho de glicose, uma urina 1, uma gasometria, exames de dosagem hepática, TGO, TGP, GGT, que é o gama-GT, e amilase, tá? Depois, ainda como exames laboratoriais, vocês têm os exames que foram coletados na unidade de internação atual, que é a clínica médica. Então, depois do pronto atendimento, ela foi para a UTI, e depois da UTI, ela foi para a clínica médica. Inicialmente, nós tínhamos preparados, até essa parte de exames eu tinha desenvolvido, né? Então, eu preparei exames de UTI também.
Só que depois a gente pensou melhor, a gente passou o final de semana inteiro fazendo isso para vocês. A gente pensou melhor e a gente ficou pensando que ia ser muito complexo, muito exames para vocês. Então, a gente achou melhor deixar só os dois, tá? De comparação. Os exames de entrada do pronto atendimento e os exames da unidade atual dela. Então, tem lá hemograma, PCR, ureia, creia, sódio, potássio, glicose, urina 1, ok? E aí, vocês vão ter também os exames de imagem da dona Ana, tá? Então, cadê aqui os exames de imagem? Aqui. Que ela também fez antes de subir para a UTI, antes de adentrar o setor de unidade de terapia intensiva. Então, ó, ela uma tomografia de crânio, que vocês vão associar o que ela fez essa tomografia, e dá para vocês evidenciarem, tá? Um HD da dona Ana a partir dessas imagens aqui, tá? Pessoal que está no 10º já tem essa competência, e o pessoal aí do 7º teve essas aulas de saúde do adulto comigo. Tem aí um raio-x de tórax simples, que também foi feito no pronto atendimento, e um eletrocardiograma de 12 derivações realizado no pronto atendimento, tá? Bom, vocês vão também ter acesso à prescrição médica da dona Ana, né? Então, eu fui lá, pedi para uma amiga irmã minha, médica, falei para ela, ó, o caso é assim, faz uma prescrição médica, por favor. E aí ela desenvolveu essa prescrição, e aí eu pedi algumas características para ela fazer nessa prescrição, que depois a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, aqui nessa coluna 1, você tem a dieta, a medicação, a via e os horários, ok? Na coluna 2, você tem aprazamento. Quem apraza a prescrição é enfermeiro, tá? Então, quem vai ter que colocar qual é o horário que a medicação vai ser feita são vocês. Qual é o melhor horário para uma dose padrão de 8 em 8? Qual é o melhor horário para uma dose padrão de 6 em 6, 12 em 12? Para uma vez ao dia de AS, simvastatina à noite, tá? Qual é o horário melhor para uma insulina cedo, subcutânea, na questão de NPH, ok? E aí, sempre lembrar dessas questões de padrão de sono, repouso e diminuição do estresse do paciente, já que a dona Ana está no ambiente não residencial e pode ter, né, uma promulgação aí dos seus fatores de estressores, ok? O campo de observação, vocês não vão fazer nada, porque é somente para que os profissionais técnicos e auxiliares possam fazer um registro aí com relação à realização desses procedimentos, mas fazer o aprazamento, sim, vocês irão, tá? E aí, vocês vão receber 2 impressos de instrumento. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo bem, isso foi uma interferência aí. E aí, vocês têm mais 2? Oi? Eu só respondi essa pergunta. Qual pergunta, meu bem? Não, você perguntou, tinha alguma pergunta, eu falei que não. Ah, tá. Desculpa. Bom, e aí, o que a gente tem aqui como instrumento de coleta? Vocês têm 2 anexos para coleta de dados da dona Ana, tá? Esse coleta 1, que é o dos registros de admissão, tá? Então, assim, professor, eu sou obrigada a usar esse impresso? Olha, você não é obrigado, porém, tudo que está escrito aqui... Tudo que está escrito aqui precisa estar no impresso que vocês vão entregar. A parte escrita desse trabalho precisa conter essas informações,
tá? Isso daqui está em PDF porque o artigo, o impresso original dele foi feito numa tabela de Excel, tá? Então, se você for mudar isso daqui, se você quiser usar esse mesmo, que você achou que esse era pertinente, você pode transformar ele. Então, tem vários aplicativos que são gratuitos, no Google mesmo, você digita lá, transformar PDF em Word. Você joga esse arquivo lá e ele é transformado e você consegue coletar. Então, a parte escrita do seu trabalho vai estar alinhada com o preenchimento desses 2 registros, tá? Então, aqui, dados relevantes da história de vida. Aqui vocês vão preencher em grupo tudo que é relevante desse histórico da dona Ana. Tudo que vai ser importante, ela como ser, né, social. O que pode impactar na história dela como terapêutica que envolve esses fatores de vida. E aqui vão ser com relação ao histórico médico, ok? O que ela tem, né, de registro passado que foi contado? E aí, qual que vai ser a dificuldade que vocês vão enfrentar em estratificar esses dados, não estando na frente de um paciente? Você não tem como perguntar nada para a dona Ana, porque é tudo muito subentendido. Você pressupõe e você presume, né? Então, o que você vai fazer? Quando você começar a ler os dados da dona Ana, pode ser que você fale assim, ué, mas esqueceram de perguntar se a dona Ana tem alergia de algum medicamento. Isso bate com relação a histórico médico, né? Ou como condições passíveis de intervenção para a segurança do paciente. Então, isso vai ficar a esclarecer. Você vai colocar lá, alergia a esclarecer, um pontinho de interrogação, tá? E aí, com relação a isso, quais são as condições passíveis de intervenção desse histórico médico? Gente, quem for entrando, vai colocando o microfone no mudo para não dar interferência na sala, tá bom? Por favor. E deixa eu pedir para os meus meninos aqui também fazer um pouquinho de silêncio. Meninos, é a segunda vez que eu vou pedir. E aí, quais são essas condições passíveis de intervenção que vocês podem fazer, né, para esses dados de histórico médicos e dados relevantes da história de vida da dona Ana, pode se fazer diferentes num novo contexto dela de admissão no pronto-socorro, tá? Não vai ter gente, eu vou ter que silenciar vocês aqui, porque tem um microfone que tá dando muita interferência e realmente me atrapalha. É o da Marcela. Meu tava no mudo, Pro. Eu tô isolada aqui no quarto ainda, com a porta fechada. Mas tá no mudo. Talvez tenha batido na roupa, alguma coisa assim. Bom, mas não tem problema. Vamos lá. Ainda com o contexto da admissão, nesse contexto de admissão, presta bem atenção no que está falando lá, ó, a admissão. Vocês vão contar sobre o estado clínico geral, como que ela está? Né? Vai descrevendo aqui todas as características da dona Ana no contexto clínico geral de admissão. E aí, juntamente a isso, quais foram as condutas realizadas como justificativas por esse estado clínico geral da dona Ana, tá? E aí, essas condutas prescritas, que foram realizadas como intervenções, quais foram os objetivos dela? Então, vou falar como um exemplo para vocês. Vamos supor que isso não está no caso. Que a dona Ana chegou com uma dor no peito, com sensação de queimação e aperto, que foi essa dor radiando para a mandíbula e membro superior esquerdo. A conduta prescrita dela foi uma terapia trombolítica com RTPA. Essa intervenção realizada tem por objetivo fazer
é uma trombolização, já que ela tinha uma suspeita de infarto agudo do miocárdio. Vocês compreenderam o que é fazer a descrição do estado clínico dessa paciente e depois fazer descrever a conduta prescrita com a justificativa? E aí, para cada linha que vocês descreverem isso, vocês podem, não necessariamente para cada uma, tá, gente? Mas fazer um enlace total de um plano de cuidados baseado numa hipótese diagnóstica, tá? De um plano geral para a dona Ana. Por quê? Pode ser que dentro do IAM, como dentro de outras patologias secundárias, você possa envolver hipóteses diagnósticas, né, do contexto de sistematização da enfermagem que sejam iguais. Então, nesse contexto do IAM, ela vai sentir dor? Vai, assim como ela vai sentir dor com outras patologias também. Qual que é o plano de cuidado de enfermagem que você vai associar a isso? Ok? Bom, esse é o impresso 1 de coleta. O impresso 2 de registro, ele está avaliado com foco na segurança do paciente e está alinhado ao setor de internação atual, que é a clínica médica, tá? Então, mais uma vez falando, tracer é traço, é você pensar como uma terapia medicamentosa, não, uma terapia de cuidados para o paciente, mas saber o porquê isso está sendo realizado. Não é um copia e cola diário, não é eu sei que captopril baixa a pressão, mas por quê? O que é o captopril? O que é mesmo o captopril? O captopril é um IECA, é o inibidor da enzima conversora de angiotensina. E ele age aonde? Ele age lá no endotélio pulmonar e ele faz que a angiotensina 1, né, transforme-se em angiotensina 2 para fazer lá a reabsorção, né, do sódio, né, e da água lá nos túbulos contorcidos renais. E aí você vai saber por que essa pressão aumenta, porque ele age no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, é você não ser só um técnico, é você pensar, é você raciocinar e dar uma boa conduta, porque você sabe o que você está fazendo. Você não é só um mero executor de prescrição médica, tá? Então, isso vocês têm que estar preparados antes de estarem indo para campo e antes de estarem pegando o corém de vocês, porque senão o mercado vai lá e engole vocês. Nossa, eu fiz esse som mesmo? Abstraiam isso, tá? Bom, estado clínico do paciente. Aqui vocês vão incluir as conformidades que houveram entre os setores do paciente, se houver, tá? Se vocês acharam que não teve nenhuma conformidade entre os setores que esse paciente passou, né? Então, lá na clínica médica, teve cuidados que estavam alinhados ao que a dona Ana precisava, né? O que foi feito para ela estava realmente... Dá licença um pouquinho, Pro, eu não estou conseguindo enxergar, Pro, o que você está passando. Desculpa. Não, tudo bem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá todo mundo enxergando ou é só a Márcia? Muito pequeno. Tô enxergando. Eu não tô conseguindo ver, não. Eu não. Tô enxergando. Tô enxergando normal, Pro. Tô enxergando normal. Márcia, dá uma olhadinha se você não... Agora foi. Agora deu. Obrigada, Pro. Achei. Achou? Obrigada, viu? Imagina. Peraí que tem mais uma aluna aqui que não está conseguindo entrar. É alguém de nome J. Eu não sei quem é J. Que não tem nome. Dani, a Carol, eu não tô conseguindo ver. Carol, será que não é o seu celular? Tô com o celular. Não, meu amor, eu tô falando se não é o seu celular. Não entendi. Será que não é o seu celular?
É, porque eu não tô conseguindo ver, deve ser, né? Gente, eu de verdade não sei quem é essa aluna. O final é 4857. Eu não consigo ajudar, porque eu não tenho o nome dela aqui. É J alguma coisa, eu não tenho o nome. Bom, então vou continuar aqui. E aí, vocês vão aqui descrever essas conformidades com relação ao setor de internação atual, que é da clínica médica, né? Então, houve conformidades, né? As terapêuticas que lá foram executadas com relação ao estado clínico atual dela, né? Da continuidade desse cuidado, da continuidade como tracer, de linha de cuidado, foi seguido, né? Diagnóstico final, segunda coluna aqui, né? Qual é o diagnóstico final que foi dado para a dona Ana? Porque quando o paciente entra, ele tem um HD, que é uma hipótese diagnóstica. Depois, ele é alinhado a um diagnóstico principal e a diagnósticos secundários, né? Então, ela entrou com uma hipótese diagnóstica e depois foi afirmado um diagnóstico e os diagnósticos secundários. Vocês vão colocar aqui, tá? E aí, aqui, vocês vão fazer um alinhamento dessa fisiopatologia, né? Dessa evolução do processo patológico e a correlação com sinais e sintomas. Então, por exemplo, você colocou como diagnóstico aqui IAM com supra de ST. Então, você vai descrever aqui como uma fisiopatologia com relação a sinais e sintomas, coloca lá, IAM com supra de ST. Dona Ana referiu dor em aperto com dimensionamento dessa dor para membro superior esquerdo e mandíbula, né? E os seus sinais e sintomas estavam correlatos à hipertensão e uma sensibilidade aumentada na região do precórdio, ok? Isso é fazer um alinhamento com o processo de fisiopatologia ao diagnóstico. Você sabe que a insuficiência renal causa X, né? E a hipertensão causa Y, por exemplo, tá? Critérios de segurança e avaliação de riscos. Então, vocês já sabem, até pela aula do Dona Bedian, que vocês fizeram, né, de qualidade do paciente, que todo paciente que entra no setor hospitalar, ele já está submetido a potenciais riscos. Quais são esses riscos que a Dona Ana está submetida aqui, tá? Então, vocês vão colocar esses riscos de acordo com o setor avaliando pelos critérios de qualidade da segurança, não pelos riscos de diagnóstico de enfermagem, tá? Então, são riscos que dificultariam um processo de segurança do paciente. E aí, você como enfermeiro, eu até dei esse exemplo falando para vocês sobre o tracer na aula passada, falando daquele paciente que estava extremamente emagrecido, que você poderia solicitar a avaliação de um nutricionista. Avaliando aquele processo da dona Ana, você acha que necessitaria de uma abordagem multidisciplinar, multiprofissional? Ficou faltando um olhar de um especialista, né? Você descreve aqui, tá? Então, olha, precisou de um exemplo besta, tá, gente? Ficou faltando uma manicure nesse processo, ficou faltando uma terapeuta ocupacional, você descreve, tá? E pode colocar uma justificativa básica. Gente, eu vou deixar bem claro, para quem do 10º semestre que não me conhece, o 7º já está cansado de ouvir eu falar isso. Não precisa escrever de Gênesis ao Apocalipse. Eu detesto trabalhos que são extremamente longos e não querem dizer nada, tá? Para mim, quanto mais conciso e mais objetivo, melhor, ok? Bom, exames realizados justificativos. Oi? Uma pergunta, nessa primeira parte aí de critérios de segurança, suponhamos risco para queda. Isso, seria? é exatamente isso.
Ah, tá bom, obrigada. Tá bom? É porque é isso daí que vai entrar lá nas metas internacionais de segurança do paciente. Bom, exames realizados, justificativas e resultados. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o exame, esse exame colocado na unidade, da unidade de internação. Então, o hemograma, apesar dele ter várias especificidades, ele é uma coisa só, dividido em parte vermelha e parte branca, certo? A parte vermelha, né, diz uma coisa para mim e a parte branca diz outra. Mas por que foi solicitado o hemograma? Para a dona Ana. Não sei, vocês vão precisar me dizer. Por que o médico quis hemograma para ela? Por que foi solicitado proteína C? Chamado de PCR também, quantitativo. Por que foi coletado ureia? Por que creatinina? Por que sódio? Por que potássio? Por que glicose? Por que da urina 1? Tá? E por que vocês... Mas, professor, eu tenho que saber até por que o médico pede exame? Sim, você tem que saber. Vou dizer uma coisa para vocês, que é uma das interfaces da enfermagem, tá? Existem enfermeiros que trabalham com serviços de contas hospitalares, né? E eles dão um total respaldo com relação a glosas médicas. Então, principalmente em serviço público, isso também ocorre, mas com menos intensidade, mas nos serviços particulares, com muita, né, frequência. Então, vamos supor que o paciente internou e foi solicitado na clínica médica uma gasometria e que o convênio acha impertinente, né, você vai ter que justificar. E aí você justifica com qual base de dados? Eu nem sei para que serve uma gasometria. Eu nem sei por que... Dá licença um pouquinho, tem uma dúvida. Pois não. No exame, eu vou ter que dizer se ele tem plaquetopenia, se ele está com leucocitose. Eu vou ter que dizer o resultado do exame também ou não? Eu só vou dar continuidade aos exames que o médico pediu. Eu vou ter que colocar plaquetopenia, leucopenia, leucocitose. Olha, eu vou falar uma coisa sobre essas questões de você saber apontar o que esse paciente tem. Quando eu peguei esses exames aqui, eu tomei um cuidado de levantar os valores de referências para vocês. Pode dar uma olhada aqui que tem valor de referência. Para quê? Eu vi. Para que vocês não se perdessem. Ai, meu Deus, vou ter que olhar na internet. Ai, meu Deus. Para que todo mundo tivesse o mesmo parâmetro. E observem também que eu tomei o cuidado de pegar uns exames que tinha resultados anteriores. Então, esse é o resultado de agora, mas anteriormente, a dona Ana tinha em 21/12, 4,7. E em 13/12, ela tinha 4,0, para vocês avaliarem a curva da dona Ana, ok? E Entendi. Vai ser um diferencial você apontar: paciente tem uremia, paciente tem leucocitose, tem leucopenia, é um diferencial, tá? Mas é obrigatório? Não, o obrigatório aqui é você justificar por que foi solicitado o hemograma, por que foi solicitado ureia, por que foi solicitado creatinina. O enfermeiro precisa saber para que servem esses exames, porque senão parece... Lembra quando eu falei para vocês, falando sobre ventilação mecânica, que a gente tem mania do paciente deitar no leito e a gente já dar aquele kit, pulseira, gelco e oxigênio? Assim como tem muito médico que o paciente ganha kit. Kit é hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, PCR. Mas tem muito paciente que não precisa de tudo isso. E se alguns de vocês tiverem interesse e forem gestores em enfermagem, forem gerentes, forem responsáveis técnicos, vocês vão ver que cabe ao gerente de enfermagem, cabe ao RT de enfermagem barrar solicitação médica. Sabia que a gente faz isso? Mas cansei de fazer isso na minha vida. Porque você bate o olho no caso clínico do paciente e fala: não tem necessidade de pedir PCR. Não tem necessidade de pedir ureia, porque é costume de pedir. E sabe quanto custa o exame? Não é barato. Para você ficar pedindo, mesmo dentro do SUS,
tudo isso tem gastos, tá? Então, o enfermeiro precisa ter propriedade de conhecimento de para que serve, para que eu vou utilizar, e não é um pacote, tá? Belezinha, povo? Bom, vou continuar aqui. Medicamentos em uso. Vocês viram que a gente só deixou uma prescrição médica, né? Para não fundir cabecinhas de vocês aí. Só deixamos a prescrição da clínica médica para vocês, tá? Então, vocês vão pegar lá a prescrição médica, vou abrir ela aqui. Prescrição. Vocês vão pegar lá, heparina, porque aqui eu tenho só dieta, certo? Vai pegar a heparina e vai colocar qual é a classe farmacêutica da heparina, tá? E qual é a sua finalidade? Porque tá dentro do que tange as suas obrigações enquanto enfermeiro, né? Dentro dos artigos do Código de Ética que você precisa saber classe farmacológica e finalidade de todos os medicamentos, tá? Então, só coloca lá qual que é a classe farmacêutica e qual é a sua finalidade. E aí, aqui no segundo quadro, faz uma análise de interação, né? Verifica se existe algum comprometimento com a análise dessas interações medicamentosas. Vai ter algum problema associar com relação aos horários, tá, gente? Porque vocês vão ver que alguns horários vão bater quando vocês fizerem horário padrão, tá? Então, ó, heparina de 8 e 8, essa bromoprida, se necessário, em 8 e 8, mas eu tenho aqui, ó, lodipina 12, vai bater ação lodipina 12 com essa dipirona, se necessário, de 6 em 6, tá? E, possivelmente, dependendo do horário que vocês forem fazer, alguma dessas medicações vão bater. Quando vocês padronizarem esse horário, verifica se, quando for bater, se elas vão ter efeito extrapiramidal, se alguma dessas medicações vão ter algum evento adverso, né, para a associação dela. Não, professora, nenhuma tem efeito. O enfermeiro tem que saber isso também, porque é ele que apraza. O técnico vem com a prescrição, o médico vem com a prescrição, você apraza, e você precisa ter esse dimensionamento, né, antes de colocar o horário padrão lá, ok? Bom, que isso? Hein? Bom, último quadro aqui. Riscos gerenciais e adesão às metas internacionais de segurança. Isso daqui, como eu falei, fica tudo muito pressuposto. Você vai pressupor que lá no Hospital Universitário de Enfermagem da Anhanguera existem protocolos de segurança, né? Quais são os protocolos que a dona Ana está inserida? Isso alinhado às 6 metas internacionais de segurança, tá? Então, lá no roteiro anterior, que você já falou quais eram os riscos que ela tinha, você vai falar aqui, em poucas linhas, quais são os protocolos que ela está inserida. Ah, eu acho que a dona Ana foi inserida no protocolo X, no Y e no Z. Isso, gente, esses 2 impressos é a parte escrita que vocês vão entregar. Não é difícil, não vai precisar ficar consultando bibliografia. Bom, vai consultar bibliografia para vocês verem essas questões de, se vocês não lembrarem das 6 metas internacionais, se não lembrarem aí o que é protocolo de segurança, classe farmacológica, tá? Mas não vai precisar pegar isso para ficar descrevendo, nem colocar autor, nem nada. Agora, qual é a parte gravada? É essa partezinha que está no fim aqui. Plano educativo, que é o roteiro de alta. É isso que vocês vão gravar para entregar. Bom, regras. 5 minutos, tá? E aí, gente, eu vou apelar para o bom senso, porque é sempre bom, né, dar uma reforçada. Se vocês estão, né, fazendo um trabalho acadêmico que tem um fundo não só para notas,
mas que você esteja praticando isso, né? Nada melhor de bom tom que você use uma roupa branca, um avental para fazer essa gravação, né? Fica de muito bom tom. 2, vocês vão me mandar esse trabalho escrito e vai ter todos os nomezinhos de vocês. A maioria, principalmente do pessoal do 7º, eu já conheço de cor, mas o pessoal do 10º, gente, a gente teve pouquíssimo tempo junto, eu quase não conheço vocês. Então, fica via de regra para todos, vocês usem plaquinhas que eu consiga identificar o nome de vocês, tá? Para que eu consiga dar e atribuir a nota. Todos precisam participar. Dá para vocês se dividirem bem para fazer esse plano de alta, até mesmo utilizando todas as dificuldades que a dona Ana vai ter. Pessoal do 10º, se vocês não tiveram isso em alguma diretriz com professores de saúde, de políticas públicas de saúde, eu oriento que vocês entrem no meu canal do YouTube, eu dei uma aula sobre NASF, e o pessoal do 7º já teve essa aula, né? Então, se a dona Ana for embora com alguma dependência, vocês sabem que ela pode ser inserida, né? Lá dentro da estratégia de saúde da... Olha, eu dando um baita de um spoiler do que vocês podem fazer, mas é só uma dica de ouro aí, tá? Tem o NASF, que vai dar um mega apoio na alta da dona Ana, tá? Então, quais são as orientações com relação a esse restabelecimento para o vínculo social familiar, para prevenção, né, de complicações e melhoria dessa terapêutica, porque provavelmente essa dona Ana vai embora tomando medicação. Por que ela vai embora tomando medicação? Dá uma olhada no exame da dona Ana. Vocês vão encontrar indicativos ali que ela vai precisar ir de alta ainda tomando medicações, tá? E aí, vocês vão dizer para mim que medicações que ela vai ter que sair de alta tomando, porque ela não vai precisar ficar em ambiente hospitalar ainda tomando essas medicações. Não há necessidade, tá? Então, a nota vai ser dividida, tá? O menor peso é para a parte escrita e a maior nota é para a parte de apresentação. 5 minutos de vídeo, não é 5:10, não é 5:20, não são 5:30, são 5 minutos. Se vocês aumentarem muito aí, além de ficar pesado, fica ruim essa apresentação, ok? Bom, eu dei a dica para vocês fazerem por alguns aplicativos. Tem esse da Microsoft que a gente usa para fazer as aulas, né, o Teams, só que aí depois o Teams, ele remete uma outra plataforma que ele grava esse vídeo, e aí você precisa subir ele para uma outra plataforma que é o YouTube. O Zoom, de verdade, vocês vão ter que estudar como faz ele, porque eu não sei, né, mas também tem o YouTube, eu vi também, eu não usei ainda, mas eu vi, no meu Gmail, parece que tem uma forma de fazer reuniões agora, né? E vocês podem usar essa técnica também. E aí, não hoje, óbvio, porque hoje eu tenho uma aula grande para dar para vocês, mas provavelmente na próxima aula eu vou deixar vocês usarem essa aula para que vocês adiantem o trabalho, porque eu já falei sobre a entrega dele, não falei? Falou, Pro. Falei, né? Dia 2 de junho? 2 de junho, isso. Isso, para que vocês tenham esse tempo durante a aula, tanto para que vocês possam me chamar durante a aula, tanto para que vocês se juntem aí já em reunião e discutam e já façam isso da melhor forma possível para não deixar em cima da hora. Bom, perguntas? Eu quero perguntar, eu mando o vídeo para você, é isso? Aí você apresenta ou a gente tem que apresentar daqui? Eu não entendi essa parte. Não, é assim, vocês vão gravar em grupo, certo? Certo. Então, e aí um vai só me mandar o link, tá?
Mas aí o importante, como eu já havia falado, é que vocês tenham essas plaquinhas aí dimensionando o nome de todo mundo e me mandem no mesmo momento, no mesmo dia que vocês vão me mandar o trabalho escrito, porque aí depois eu vou avaliar depois. Por que acontece? A priori, eu tinha pensado de vocês fazerem a apresentação online, sabe? Eu faria um sorteio e aí vocês apresentariam em sala. Mas, gente, vocês são uma sala gigante. Não ia dar certo, porque tem gente que tem dificuldade com a internet, aí depois ia ficar uma disfonia aí, e aí ia virar uma bagunça. Eu achei melhor que vocês fizessem o videozinho caseiro, me manda a gravação, que aí eu consigo assistir de casa, olho criteriosamente, e aí fica mais fácil de avaliar. Então, e é só aí, a gente mandar o link, no caso. Manda o link para você. Tá. Isso, tá? Seu e aí, e-mail. pode ser pode ser não, é pelo e-mail. Manda o trabalho escrito junto com o link, para que eu possa associar que é o mesmo grupo, é o grupo mais o link, tá? Tá, e só para terminar, eu preciso te falar uma coisa. Eu tô com um irmão que tá com neoplasia e tá todo metastado, tá internado, eu tô trabalhando e tá uma vida louca, eu não tô em condição de dividir com um grupo. Você não permite, por esse momento que eu tô vivendo, fazer o trabalho sozinha, porque tá foda para eu conseguir me relacionar, minha cabeça tá um turbilhão, não dá. Não, claro, Márcia. Se você tá com essa dificuldade, não Mas imagina. eu faço tudo que você pedir, só que eu vou precisar, se você deixa eu fazer solita. Não, imagina, pode fazer sim. É que eu acho difícil fazer sozinha. Se você não se importar. Eu dou só conta. nessa... Enquanto eu cuido dos tubos dele lá, mexo nos tubos, né? Ele tá em alimentação enteral, eu vou revezando e montando o trabalho, dá para fazer. Não, tudo bem, a sua condição Muito especial. obrigada, viu? Não seria porque eu não permiti isso, tá bom? Tá, Deus te abençoe, muito obrigada. Amém, nós todos. E melhoras pro seu irmão, viu? Obrigada, Pro. Beijo, Pro, tchau. uma pergunta. Bom, sim. O vídeo, você falou que precisa ter 5 minutos. O grupo inteiro precisa se reunir, tá mandando esse vídeo em 5 minutos? Ou uma pessoa do grupo somente faz esse vídeo? Não, vocês todos se juntam. Então, vamos lá, vocês são um grupo, todos vocês aqui. E aí, tipo, por exemplo, esse aplicativo que eu falei, o Zoom é legal porque ele abre várias janelinhas. E aí, essas várias janelinhas, você pode colocar o seu nome, né, usando plaquinhas assim, nem que for escrita, né? E aí, cada um tem o seu momento de falar. E aí, você consegue gravar isso. E aí, toda essa gravação são 5 minutos. Por isso que eu vou deixar vocês usarem uma aula para vocês ensaiarem isso juntos, porque eu creio que vocês tenham dificuldades para fazer isso em outros horários, porque tem o pessoal aí que trabalha amanhã, né? E aí também não seria justo fazer também tudo no final de semana, porque tá complicado para todo mundo. Mas é 5 minutos para todo mundo junto. Então, por isso que eu falei que seria ruim se fosse muitas pessoas, mas todos precisam falar dentro desses 5 minutinhos. Ah, tá ok. Obrigada, Pro. Imagina. Oi. E precisa ser uma gravação feita pelo aplicativo, esse Zoom? A gente não pode, por exemplo, cada um gravar a sua parte, a gente edita. Pode. Desde que todos apareçam e se forme um vídeo só. O que não pode é vocês mandarem, tipo assim, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Eu vou ter que ficar abrindo vários links. Desde que você, tipo assim, vocês podem fazer isso. E editar e fazer uma coisa só, dá para fazer também. Okay, usem a criatividade de vocês. Não tem problema nenhum. Fica legal também essa ideia que você deu. É que eu acho que é até mais fácil, porque aí não precisa... cada um se grava a sua parte e alguém fica para editar e faz um vídeo. Eu acho melhor, assim, na minha opinião.
Não, é bem legal essa ideia, Ana, gostei. Parece ser bem prática também. Vou aparecer seu vídeo? Daniela? Oi? E a gente vai fazer o vídeo utilizando máscara, né? É isso? Não necessariamente, Paulo, porque se você, por exemplo, você está sozinho na sua casa, você não precisa usar máscara. Tudo bem, eu pensava que ia juntar o grupo ao mesmo tempo. Não é necessário, né? Não, eu pensava que ia juntar o grupo, não é necessário, né? Não, não é necessário, porque assim, se você, por exemplo, se eu for dar aula para vocês e usar uma máscara, vocês vão ouvir 50% do que eu falo. Então, abafa o som. Eu já tenho dificuldade de passar esse áudio aqui, entendeu? Entendi. E aí, gente, é o seguinte. Gente, mais alguma dúvida? Pro? Oi? Pro? Sim. A Janaína, ela não tá conseguindo entrar, tá bom? Ela tá com um pouco de dificuldade. Ah, deve ter sido ela, então, que me mandou uma mensagem, que era o J, anônimo. Mas alguém pode mandar o link para ela? Porque, assim, para eu sair daqui e mandar o link, vixe, é uma dificuldade tremenda, vocês nem sabem. Eu vou mandar, pode deixar. Ah, muito obrigada. Oi. Eu gostaria de saber se essa sua aula vai ficar disponível para a gente poder ver de novo, porque eu não entendi muito a sua explicação, não. Vai sim, Mila. Eu sempre gravo as minhas aulas, assim que vocês terminam, eu converto a aula, ponho no meu canal do YouTube e depois eu coloco no AVA de vocês. Aqui no AVA sempre demora um pouco para subir, porque às vezes dá uma desestabilizada ou demora um pouco para ficar gravado, mas eu sempre coloco no meu canal do YouTube, aí eu gravo lá. Que nem o de ontem eu já gravei, tá? Fica assim, metodologia Tracer com instrumentos e mais aula que vocês vão ter hoje, que vai ser sobre drogas vasoativas, entendeu? Tá. Aí fica bom porque vocês conseguem consultar a qualquer hora, a qualquer momento, e vocês ficam sem dificuldades para sanar essas dúvidas. Tá, e a gente vai precisar usar o Nanda também, no caso, né? Para estipular os diagnósticos? Sim, mas aí vocês podem pegar na biblioteca virtual de vocês. Lembra que vocês aprenderam a acessar a biblioteca virtual? Sim, não, era só para perguntar mesmo. Vai ter que ser tudo tirado do Nanda, correto? Isso. Mas se vocês estiverem com dificuldade para acessar a biblioteca virtual, eu até abro a minha tela aqui e mostro para vocês como que acessa. Se vocês quiserem, eu dou essa dica aí para vocês também. Tá bom, então. Obrigada, Pro, era só isso. Imagina. Bom, gente, e aí é o seguinte, os 5 melhores trabalhos vão ser premiados, tá? E aí, essa premiação, eu já estou pensando aí de qual a melhor forma que a gente vai fazer isso. Estou falando a gente como se tivesse mais alguém aqui presente, não tem ninguém, mas a gente aqui, porque a gente e eu, né? Então, caprichem de verdade, porque além da nota, vocês vão ter aí um elemento surpresa dos 5 melhores trabalhos, porque realmente esse trabalho, de verdade mesmo, ele não é difícil de fazer, ele só é diferente de tudo aquilo que vocês estão acostumados. Então, ele vai tirar vocês de dentro da zona de conforto e vai remeter vocês ao pensamento clínico, que é o que vocês precisam para ter um direcionamento para ser um bom enfermeiro. Não é mais do mesmo, é um direcionamento de raciocínio clínico, porque paciente também não é receita de bolo. Eu preciso pensar por quê, para quê e como eu faço, tá? Porque senão você vai ser só o executor, e não é para isso que você está aqui. Não é para isso que nós estamos aqui. Tudo bem? Façam bem feito. Não vão só além da nota. Façam mais do que isso. Tranquilo? É isso aí, Pro. Parabéns. Obrigada. De verdade, eu estou bem
animada com esse trabalho, assim, foi bem difícil de juntar todas os instrumentos, mas eu tenho fé que vai sair de verdade mesmo. Eu estou esperando grandes trabalhos. Sabe que eu tô com uma emoção, assim, de que vão ser mais do que 5, que eu vou ficar com aquela impressão de, ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Bom, se vocês sanaram todas as dúvidas, eu vou começar com a aula agora propriamente dita de drogas vasoativas. Podemos? Podemos. Então, bota sangue nesses olhos, põe um papel e uma caneta na mão, porque hoje o barato é louco, hein? Vamos falar aí sobre drogas vasoativas na UTI. Na verdade, essa aula é um pouco mais longa do que só drogas vasoativas, tem sedação também, tem antibiótico terapia também, só que ia ficar uma aula desse tamanho, vocês iam convulsionar à noite, e eu não queria ser responsável aí por nenhum déficit intelectual ou rebaixamento de nível de consciência. Então, vamos ficar só com as drogas vasoativas, que já é bastante conteúdo. Belete? Então, só um segundo. Prontinho, achei. Ai, gente, é a Janaína mesmo que tá para fora. Alguém conseguiu passar para ela? Pronto, consegui mandar para ela. Espero que ela consiga entrar, porque agora eu não consigo ver mais quem entra e quem sai. Estão vendo minha tela? Sim, Pro, estamos. Sim. Obrigada pelo feedback. Bom, então vamos falar um pouquinho aí sobre os fármacos utilizados na UTI. E aí vocês sabem que eu sempre conto um pouquinho da história, né? Quem não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe o que projeta para si, tem que saber um pouquinho de história, tá? Então, a palavra fármaco, ela vem de uma terminologia grega, né? Que é fármaco. E aí ela significa tudo aquilo que possa surgir, né? Que venha de impurezas. E aí ele pode ser tanto como um veneno ou pode ser uma medicação que possa atenuar com relação à vida, né? Então, a gente até conhece um pouquinho dessa história, que tudo que é demais, ele pode matar, como pode medicar. E aí, na história dos fármacos, a gente tem esse nobre cientista aqui, vocês já devem ter ouvido falar dele, né, que é o Alexander Fleming, que foi um precursor aí da ciência, né, ele que descobriu a penicilina, né, então essa descoberta ocorreu lá em meados de 1928, enquanto o pesquisador trabalhava num hospital de Londres, na Inglaterra, e aí ele foi em busca de uma substância que pudesse combater as infecções bacterianas. E assim, foi um surgimento, foi uma pesquisa que ocorreu meio que por acaso, né? Isso ocorreu lá durante a Primeira Guerra Mundial, e aí o que o Fleming estava fazendo? Ele estava
pesquisando essas bactérias, né, nessas placas que vocês conhecem aqui, umas placas cheias de nutrientes, né? E aí, ele colocava bactérias aqui dentro e estudava a evolução delas. Só que, assim, meio que por acaso, né, como a ciência ocorre, ele saiu de férias, saiu para uma folga e esqueceu essas bactérias aí. E aí, elas começaram a se desenvolver lá na mesa do laboratório dela, dentro dessas placas aí de cultura, né? E aí, ele descobriu o desenvolvimento, então, da penicilina, né? E aí, a penicilina, ela combateu, naquela época, as infecções por estafilococos, né? Então, tudo aconteceu meio que, tudo a gente fala que é para o bem da ciência, né? Foi uma descoberta meio que por acaso, né? Dele saindo de férias e deixando as bactérias descansarem aí. E aí, o que eu falei um pouquinho anteriormente para vocês sobre essa questão de código de ética, olha aí o nosso capítulo 1 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, no artigo 30 das proibições, bem, descrevendo que é proibido administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos. E esse parágrafo, ele é exclusivo não só para enfermeiros, é para toda a classe de enfermagem, tá? Então, você precisa ter um conhecimento técnico-científico sobre as drogas, né, para que você possa executar a terapêutica com segurança. E para que isso ocorra, você também tem que ser remetido ao funcionamento do organismo de uma forma central, de uma forma generalizada, né? Então, vamos relembrar um pouquinho sobre o sistema nervoso central, né? Mais remotamente, mais enfaticamente, relembrando aí que o sistema nervoso autônomo, que é esse que vocês estão vendo aí, ele faz parte do sistema nervoso motor, né? E o sistema nervoso motor, que por sua vez, ele é dividido entre o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. O somático, ele controla os movimentos que são voluntários, né? Que eles estão lá relacionados, diretamente ligados à musculatura esquelética, por exemplo. Em contrapartida, né, nós temos aí o sistema nervoso autônomo, né, que controla os movimentos involuntários do nosso organismo, que está relacionados, então, à musculatura lisa, né? E, então, eu envolvo a musculatura cardíaca, as glândulas exócrinas, né? O músculo cardíaco, propriamente dito, né? E ele é dividido entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. E eles são antagonistas entre si. O que são? O que quer dizer antagonista? Tudo que um executa, o outro não faz, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse aqui, sobre o sistema nervoso simpático, né? Ele tem a sua origem entre a T1, né, a coluna torácica 1, aqui, tá? Cadê meu negócio? Aqui, T1, e ele vai até a L2. Então, ele também é chamado de sistema nervoso autônomo simpático toracolombar, porque as suas fibras, né, estão designadas, elas nascem aqui, elas fazem a descarga enérgica aqui, tá? E ele é caracterizado por luta ou fuga, ok? Bom, as alterações funcionais que se desencadeiam do sistema nervoso simpático estão relacionadas, como, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca. Por exemplo, antes de falar sobre tudo que vai desencadear, vocês estão andando lá na rua de boaça, e aí passa dois motoqueiros, nada contra motoqueiros, porém temos medos quando passam de dois, né? E aí o seu coração fica, Jesus, é agora que vai levar o celular que eu tô pagando em 12 vezes, só paguei 3 prestações.
né? E aí, o que o seu sistema nervoso simpático faz? Ele te manda sinais e fala, ou você luta, ou você foge. E aí, ele precisa te dar subsídios para isso, né? Quais são os subsídios que ele vai te dar com relação à excreção de alguns neurotransmissores, tá? Esses neurotransmissores do sistema nervoso simpático é a noradrenalina. E depois a gente fala um pouquinho sobre ela, tá? Então, para que você lute ou você fuja, você vai ter aumento da frequência cardíaca, porque a sua bomba, né, hidráulica aqui precisa irrigar mais sangue para os tecidos, né? Você tem aumento da pressão arterial, né? Então, os vasos se constringem para que você leve esse fluxo para todos os outros órgãos, né? Você tem um desvio de fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos. Por quê? Se você for fugir, ou se você for brigar, você precisa ter uma força maior, uma oxigenação maior, que os nutrientes sejam levados para a sua musculatura esquelética. Você faz uma broncoconstricção, tá? Então, o seu pulmão precisa você precisa que esses pulmões respirem de uma forma controlada, tá? E você tem uma midríase, tá? Os seus olhos aqui, ó, aumenta o campo de visão. Por quê? Você precisa que a luz entre melhor, tá? Desculpa, eu falei broncoconstricção, é broncodilatação dos brônquios, tá? Você precisa respirar melhor, perdão. E aqui nos olhos você tem midríase, então você precisa que a luz entre melhor lá no seu campo visual para que você enxergue melhor a cena, tá? E você tem um aumento da glicemia, né? Por quê? Já que eu preciso de energia para fugir ou correr, né? Então eu vou ter uma liberação maior dessa glicose no organismo. Isso tudo é para que você tenha uma luta ou fuga relacionada ao sistema simpático. E quem vai desencadear todo esse processo é o neurotransmissor noradrenalina, tá? Então, a noradrenalina, né, quer dizer, esses receptores percebem essa tensão com relação ao medo, a angústia, né? Ele libera a noradrenalina e a noradrenalina vai ser metabolizada em adrenalina, porque a adrenalina ela é um hormônio que vai ser secretado lá pela glândula suprarrenal, ok? Outra história. Agora, a nossa outra parte aqui é o sistema parasimpático. Então, eles são antagonistas, né? Há uma coisa interessante para eu falar para vocês. Quando vocês estão apaixonadinhos, né? O que acontece? O sistema simpático também atua, né? Então, nada como, né? Se o crush de vocês estiverem negando que estão apaixonados, vai lá e olha profundamente, lança um olhar fulminante nos olhos dele. Se os olhos estiverem aqui, ó, midriáticos, meu querido, não há nada que responda melhor do que o corpo humano. Estiver fazendo midríase, é o seu corpo dando resposta a preciso enxergar melhor a este, que é o amor, possível amor da minha vida. E o parasimpático faz exatamente tudo ao contrário, tá? Ele é o que vocês estão sendo regidos no momento aí agora. Eu estou sendo regida pelo simpático, porque estou falando mais do que o homem da cobra, né? Preciso que os meus órgãos sejam aí suplantados por mais oxigênio, por mais glicose, e vocês não. Estão aí de boinha, tudo sentadinho, ou deitados, ou alguns já dormiram, né? Então, vocês têm tudo controlado pelo sistema parasimpático. Então, as suas fendas de origem estão com início aqui no tronco encefálico, aqui em cima, né? E também aqui na região sacral, tá? Então, a gente também pode designar que ele tem uma denominação crânio-sacral,
tá? E aí, ele faz, como eu já falei para vocês, a restauração, né? O equilíbrio, a manutenção do nosso sistema, né? Então, as suas alterações funcionais estão relacionadas com a baixa da frequência cardíaca, a baixa da pressão arterial, o relaxamento dos esfíncteres, né? Porque aqui no momento de luta ou fuga, os esfíncteres ficam todos contraídos, porque não é hora de fazer xixi, não é hora de fazer qualquer tipo de eliminação. Aqui não. Aqui eles relaxam os esfíncteres gastrointestinais, ok? Ele faz miose, tá? Volta para o tamanho normal, contrai a pupila, né? E faz uma broncoconstricção. E o neurotransmissor que faz, né, a ação com relação ao sistema nervoso parasimpático é a acetilcolina, tá? Então, vocês precisam saber, né, do sistema nervoso autônomo também para saber da onde nascem os estímulos, né, da onde nascem as glândulas receptoras e de como que nascem essas questões de neurotransmissores, ok? Bom, aqui ele vai mostrar para vocês por que a gente tem, então, tudo isso que a gente fala, né? Nossa, que adrenalina, que adrenalina. A adrenalina, por si só, ela não é gerada sozinha. Ela então, um subproduto da noradrenalina. Então, o que vocês estão vendo aqui é o sistema somático, né? Que é o sistema voluntário. Olha lá, fazendo parte do sistema que controla a musculatura esquelética, quente e frio, eu sei quando soltar. E o outro está designado aí com a passagem dos controles dos estímulos, né, do sistema nervoso simpático e parasimpático, né, com relação à musculatura lisa ou de outros órgãos. Você não controla, né, o que lá é realizado, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho aí sobre os fármacos utilizados na UTI. Basicamente, eu vou falar uma coisa, vou abrir a tela aqui para vocês antes da gente entrar nessa divisão aqui. Bom, quando eu falo de drogas vasodilatadoras, vocês precisam entender que nós temos 3 categorias de drogas vasodilatadoras, tá? Porque vocês vão ver que daqui a pouco os termos começam a ficar muito complexos, né? E aí, talvez você fala, meu Deus, eu não vou decorar nunca tudo isso na vida, porque é muito nome técnico, tem muita farmacocinética e farmacodinâmica envolvida. Mas, basicamente, algumas estruturas e alguns componentes facilitam esse entendimento para você. Como eu falei, as drogas vasodilatadoras, elas atuam em 3 proporções. Elas são vasopressoras. O que são vasopressoras? As vasopressoras, aqui é a luz do vaso. Deixa eu mirar na minha câmerazinha. Essa daqui é a luz do vaso. As vasopressoras, elas vão fazer uma força contra a parede do vaso, tá? Então, elas vão vasoconstringir esses vasos aqui, para que eles diminuam o calibre, e aí, em consequência disso, se eu diminuo esse calibre aqui, tá? A pressão que vai ter dentro da luz desse vaso aqui vai ser maior. Então, vasopressoras. Quem são as minhas drogas vasopressoras? Dobuta, dopa, nora. Vasopressoras. Diminuem o calibre, tá? Fazem com que essa pressão arterial se eleve.
Tenho também drogas cronotrópicas, tá? O que as drogas cronotrópicas fazem? Elas aumentam a força de contratibilidade cardíaca, tá? Então, elas vão atenuar lá nos miócitos, lá no coração, porque o débito cardíaco está diminuído. O que é débito cardíaco? É a medida, né, a unidade de medida do esforço e desempenho do coração. Então, toda vez que você fala assim, o débito cardíaco, você tem que saber que é a medida do desempenho do coração. Então, esse coração está fazendo um bom desempenho, mau desempenho, está relacionado ao débito cardíaco, tá? Então, as inotrópicas, elas atuam na força de contratura muscular. Por quê? Se esse paciente está tendo um débito cardíaco diminuído, esse sangue não vai conseguir chegar nas periferias. Então, não adianta usar uma droga vasopressora, tá? Porque quem está falhando é a bomba hidráulica. Então, vocês vão ver que algumas classes medicamentosas, elas tanto são inotrópicas quanto são vasopressoras, ok? E a terceira classe, ela é vasodilatadora, tá? Ela vai aumentar a luz do vaso. Uma vez que ela aumenta esse calibre, né, aquela pressão que tinha dentro do vaso vai diminuir, e aí passa lentamente, ou seja, se eu tenho uma menor pressão dentro da luz do vaso, a pressão diminui, a queda de pico pressórico também diminui. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tudo, Pro. Tudo, Pro. Tá. Tudo, Pro. Bom, então vamos para outra parte. Estão vendo minha tela? Sim. Sim, professor. Bom, as drogas vasoativas, elas têm, algumas têm propriedades de efeito periférico, outras têm efeitos pulmonares, outras têm efeitos cardíacos. Porém, todas elas têm uma dose dependente, tá? E tem um efeito rápido e curto. O que é uma dose dependente? Significa que ela é uma droga de titulação, tá? Então, dependendo da titulação que eu dou para ela, né, com relação ao ml hora que eu dou para ela, ela vai ter uma dose dependente, ela vai ter uma repercussão. Oi? É comigo? Não? Bom, então vou continuar. Só vou pedir quem entrou por último aí, por gentileza, silenciar o áudio, tá bom? Pegar o... Gerlândia, você quer falar alguma coisa? Ô, Pro. Oi. Eu fiquei com uma dúvida. Sim. Como que é feita a medição do débito cardíaco? Então, existem alguns instrumentos específicos de passagem de acesso central que você verifica esse débito cardíaco, tá? O débito cardíaco, ele pode ser calculado pela frequência cardíaca vezes o débito sistólico, tá? E para eu saber o débito sistólico, esse paciente tem que ter lá um acesso central, lá
no ventrículo do paciente para saber o valor de sístole dele. Ah, tá. Obrigada, Pro. Imagina. Pro, nesse caso seria a PVC que mede? Não, porque a PVC é a pressão venosa central. É diferente. É diferente? Tá. Ele não vai medir o débito cardíaco. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, vamos lá. Então, essas drogas vasoativas, elas vão atenuar de forma diferente, tá? Por que de forma diferente, gente? Essas drogas, elas atuam em receptores diferentes, dependendo da dose, tá? Vocês vão ver isso bastante, com bastante ênfase, principalmente na dopamina, tá? Então, dependendo do local que você quer, do local que você quer o resultado, vai depender da dose que você vai dar, tá? Mas todas elas têm um efeito rápido e curto. Por isso que esses pacientes recebem elas em unidades constantes, tá? Recebem lá em bombas peristálticas, né? Em bombas de infusão contínua, justamente porque o efeito de dose dependente dela é muito curto, tá? Então, aqui respondendo até uma pergunta anterior, né, o objetivo das drogas vasoativas é geralmente de melhoria da circulação, que vai estar atrelada à oxigenação, né, dos tecidos e com relação à perfusão tissular tecidual. E aí, para isso, ele precisa ofertar melhor a dependência do débito cardíaco e do consumo de oxigênio, tá? Isso também depende de como está esse metabolismo, essa atividade metabólica do paciente, né? E também vai depender de como está essa perfusão, né, tissular periférica com relação à vasoconstricção e vasodilatação das periferias, né, desse paciente. Então, o que eu tinha falado também, né, essas drogas vasoativas atuam diretamente no débito cardíaco, e aí tá a continha aí, para que eu já acabei dando esse spoiler, né, e aí essa frequência cardíaca fica verificando, então, quantas vezes, né, o coração ejetou sangue por minuto, né? E aí, eu tendo essa conta aí do volume sistólico, que eu vou conseguir ter a relação de débito cardíaco aí, desse volume de enchimento ventricular do paciente. Aqui está de uma forma um pouco mais complicada o que eu expliquei para vocês abrindo a câmera. Por quê? Com relação à contratura muscular do paciente, eu ainda tenho essas 5 subdivisões, tá? De drogas inotrópicas, tá? E cronotrópicas. Então, quando, além das vasodilatadoras e das vasoconstrictoras, as outras drogas que vão atenuar na força de batida do coração, elas também podem ser inotrópicas, que vão resultar na força de contratura muscular, as cronotrópicas, que vão atenuar no ritmo cardíaco, as dromotrópicas, que fazem a condução elétrica, as batimotrópicas, que fazem autoexcitabilidade, que vão atenuar lá no nódo sinoatrial, e as que atuam no lusitropismo, né, que melhoram essa questão de distensibilidade e relaxamento, lá na sístole e diástole. Por isso que eu resolvi falar um pouco menos tecnicamente com vocês, porque isso daqui é uma coisa muito técnica e não necessariamente a gente vai adentrar disso de uma forma muito nos mínimos detalhes, tá? Vocês entendendo que ela pode ser dividida dessas formas, fica fácil também de entender.
Essas drogas vasoativas têm alguns compostos que a gente também chama de agentes simpatomimétricos, tá? Esses agentes aí, eles são distribuídos aí entre nora, adopa, adobulta e os vasodilatadores, que são as classes ao qual eles estão inseridos. E aí, o que é importante vocês saberem é que lembra que eu falei que as drogas vasoativas vão responder de forma diferente, dependendo da dose que você der, porque elas vão atenuar em receptores diferentes. Então, no nosso organismo, a gente tem vários receptores. Tem receptores alfa-1, e vou falar uma coisa, não vai só em alfa-1, alfa-2, não, tá? Nem em beta-1, beta-2, nem em dopa-1, dopa-2. Depois de alfa-1, tem alfa-2, 1, 2, beta-1, 2, 1. É uma infinidade de agentes simpatomimétricos e os seus receptores. O que eu quero que vocês entendam é uma coisa muito simples. Por exemplo, a adrenalina, hormônio secretado pela glândula suprarrenal, um composto, né, que é feito a partir da excreção da noradrenalina, que é um neurotransmissor. Vocês já devem ter visto, já sabem, né, que a adrenalina é utilizada lá na parada cardiorrespiratória, né, para fazer uma força inotrópica de batimento cardíaco na PCR. Porém, essa mesma droga, então ela faz vasoconstricção, né? Pensa bem, fecha, ajuda a fechar os vasos para contrair, para melhorar a questão do batimento cardíaco. Porém, alguns de vocês já devem ter visto que essa mesma adrenalina é também utilizada em procedimentos como a inalação, principalmente de crianças. Já viram? Sim, Pro. Sim, Pro. Então, por que isso acontece? Porque no pulmão ela age num certo receptor e no coração ela age em outro receptor, tá? E a dose influencia muito nisso. No pulmão, ela faz vasodilatação, tá? Porque, principalmente é usado mais em crianças do que em adultos. O que acontece? Os brônquios das crianças têm uma resistência muito forte, tá? Comparado com os brônquios dos adultos. E aí, os pediatras gostam muito dessa terapêutica, porque eles colocam lá a adrenalina, ele atua lá num receptor, né? Beta-adrenérgico, e aí ele acaba melhorando essa questão de fazer uma broncodilatação, que é opostamente o contrário na PCR. Na PCR ele não faz vasodilatação, ele faz vasoconstricção, porque ele vai atenuar em receptores diferentes, tá? Por isso que eu tenho muita relação com a dose dependente, tá? Dessa medicação, tá? Então, dependendo do músculo, dependendo da localização, eu tenho receptores adrenérgicos diferentes, tá? Então, a adrenalina, lembra que eu falei? Algumas drogas são tanto cronotrópicas quanto inotrópicas, né? Tanto vasoconstrictora, né? Quanto cronotrópicas, ou outras coisas, aqui como a dobutamina. A dobutamina, ela é tanto cronotrópica, quanto faz uma vasodilatação na periferia, e não de questão central, tá? Mas vamos falar um pouquinho mais à frente dela, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito da epinefrina. Então, falei para vocês que a epinefrina, né, que é o mesmo que a adrenalina. A adrenalina é o nome comercial da epinefrina. Por favor, senhores enfermeiros, não passem vergonha na hora de pegar a adrenalina no carrinho de parada. É o mesmo nome, tá? Então, eu vou utilizar a epinefrina ou a adrenalina
Quando? PCR, em choques anafiláticos, né? Ou no broncoespasmo. Lembrando que para o broncoespasmo eu tenho receptor diferente da PCR, tá? Então, como eu já falei, ela é a síntese final de catecolamina, porque ela é revertida lá como neurotransmissor da noradrenalina. E aí, ela age tanto em alfa quanto beta, como eu já falei. A maior desvantagem dela é promover a taquicardia. Então, pacientes que fazem a inalação com a adrenalina apresentam uma forte aumento aí da frequência cardíaca. Ou a adrenalina também é utilizada, por exemplo, em pacientes que tenham epistaxe, né, que é o sangramento nasal. E aí, o que acaba utilizando? Embebe lá um algodão, faz um chumacinho de algodão para fazer um tampão e coloca adrenalina nesse tampão e coloca ali, né, na mucosa nasal. E ele faz uma potente vasoconstricção. Só que como efeito, né, adverso aí que esse paciente tem, colateral, na verdade, é uma taquicardia por absorção da droga. E notem que a adrenalina vem em apresentação âmbar, né? Então, toda medicação que tem apresentação âmbar, ela é fotorreagente. Então, gente, toma cuidado aí, porque eu já vi se repetir isso inúmeras vezes. Tá rolando a parada lá, e aí os colaboradores vão lá e aspiram 5 seringas, né, de adrenalina, e a seringa da adrenalina é transparente, óbvio, e aí ela deixa de perder a sua potencialidade por ser fotorreagente, tá? Porque a ampola é âmbar, então aspire uma por vez, já que o efeito dela dura aí de 3 minutos, mais ou menos. Não precisa deixar lá tudo aspirado, ela perde grande parte do seu potencial, tá? Então, os eventos adversos colaterais aí, que estão alinhados a isso, né? Já falamos com relação à excitação e arritmias, mas também tem uma relação com a hipertensão, tremores, náuseas, taquipneia também, e vai ter um aumento do consumo de O2 pelo miocárdio. Então, ela não é indicada em pacientes que tenham aí um acometimento, né, por uma dor precordial, pacientes que sofram de angina ou IAMs, ok? Tudo bem até aqui, povo? Dá um salve aí se vocês não convulsionaram ainda. Tem alguma dúvida? Oi. Na pediatria, quando o doutor vai estubar, ele já pede para a gente deixar umas 3 ampolas de adrenalina pura para fazer inalação, assim que tira o tubo dos bebês. Sempre, acho que não sei se é protocolo para todos os hospitais, mas lá eles sempre fazem assim. E aí a gente faz 3 ml de adrenalina, já tira o tubo, já coloca, e aí a físio, todo mundo lá junto, dá andamento. E eles ficam mas no hospital onde eu trabalho também, na UTI NEO, eles fazem isso também. Já fazem adrenalina na inalação direto após a extubação. No seu hospital? Onde eu trabalho na UTI NEO, eles fazem isso. Ah, tá. Aí, Mas dependendo do peso do bebê, tem médicos que pedem 4, tem médicos que pedem 3, tem médicos que pedem 2, depende do tamanho do bebê. Ah, tá. É isso mesmo. Mas aqui depende do protocolo também, mas foi o que eu falei, geralmente não, os bebês têm, as crianças, né, até 2 anos, mais ou menos, têm os brônquios, e os brônquios muito mais rígidos do que os adultos. Por isso que eles não têm, eles têm mais indicação de uso da adrenalina na inalação do que no adulto. No adulto, vocês não têm isso. Bom, a nora, ela tem esse mesmo efeito de fazer uma vasoconstricção também na musculatura lisa.
né, dos vasos e brônquios, mas é pouco, tá? E a sua maior potência aí é de fazer uma vasoconstricção, ou seja, ela é uma vasopressora também, né? Só que de curta ação. E ela é mais utilizada aí nos choques, né? Então, choque séptico, choque neurogênico e choque cardiogênico, tá? Geralmente, a diluição dela, na maioria das drogas, tá, gente, é feita com soro, agora em soro glicosado, por conta da estabilidade da medicação. Mas depende muito da conduta médica, então ela pode também ser feita em solução fisiológica. Porém, contudo, né, as indicações farmacêuticas solicitam que na solução glicosada ela tenha uma maior estabilidade da droga. Tá? Então, a apresentação dela aí é uma ampola de 4 miligramas por 4 ml, então a gente tem 1 miligrama por ml correndo em bomba, tá? Bom, a DOPA. A DOPA é o seguinte, a DOPA, ela é uma medicação que a gente chama de 3 em 1, tá? Por que 3 em 1? Ela também é uma vasopressora, ela é um precursor da noradrenalina, tá? Só que ela atua em beta 1, ela atua em alfa 1 e ela atua lá nos leitos renais, tá? Então, ela tem receptor dopa, beta e alfa. Meu senhor, então ela deve ser a mina das dopas, só que não. Por quê? Dependendo da dose que você dá da dopamina, pode ser antes. Dependendo da dose que você dá para dopamina, ela atua no receptor. Então, se você der uma dose pequena da dopamina, né, ela vai atuar no efeito dopaminérgico, tipo menos de 2 microgramas. Ela serve tipo para arritmias, ela tem um risco maior para arritmias malignas, e aí ela vai atuar mais em receptores DOPA. Se você fizer um aumento dela de 5 a 10, por exemplo, ela tem o efeito do efeito beta, tá? Que aí ela acaba trabalhando como um aumento da frequência cardíaca. Agora, se você fizer uma dose alfa, que é mais de 10 microquilogramas, né, por quilo, ela gera uma vasoconstricção, né, e ela acaba atuando como se fosse a noradrenalina. Então, essa é uma droga que quase não é utilizada mais, tá? Ela meio que caiu, porque ela tem essas 3 funções, ela tem efeito dopa, beta e alfa, dependendo, né, da titulação que você dá para ela, tá? E aí eu vou ter dificuldades com essa questão do manejo dela, tá? Então, é muito difícil você ficar controlando a titulação dela, e ela é muito utilizada aqui com relação aos choques sépticos, porém, ela já caiu muito de classe, tá? Então, a apresentação dessa medicação aí são em ampolas de 10 ml, né? E também pode ser utilizada em soro glicosado ou fisiológico, e as reações adversas que a gente tem mais sendo observadas aí é uma vasoconstricção periférica, né? Então, essa droga pode fazer um efeito importante de flebite, né? Porque essas drogas, a maioria das drogas vasoativas, elas são irritantes, sabe? Elas causam flebite por ter essa composição de que a conduta para a inserção dela não é de periferia. Você faz a instalação da droga vasoativa em periferia, em acesso periférico, só de forma circunstancial e emergencial, porque elas são vesicantes, tá? Então, é proibido? Ai, meu Deus, vai fazer droga vasoativa. Ou o médico passa acesso central, ou eu não vou deixar instalar. Não, gente, para um acesso rápido, introdução rápida, faz periférico.
mas, porém, todavia, precisa observar lá esse acesso, porque ela é vesicante, principalmente a dopamina faz uma vasoconstrição periférica e esse paciente faz uma flebite rápida, além de ter meia-vida muito curta. A dobuta, ela tem mais efeito beta, tá? E esse efeito beta é efeito beta 1 e efeito beta 2, tá? No efeito beta 1, ela aumenta o débito cardíaco, tá? Porém, no efeito beta 2, ela age como um vasodilatador e acaba piorando a hipotensão, né? Então, as indicações dela é só na necessidade aí mesmo de aumentar o débito cardíaco. Lembra que eu falei para vocês que existem drogas que vão fazer aumento da pressão arterial, mas também precisam ser atenuantes aí no aumento dessa frequência cardíaca. O coração não está funcionando bem. Se o coração não funciona bem, não adianta só jogar o fluido, um mecanismo de que aumente esse fluido aí contra as paredes. Eu preciso que a máquina funcione bem, que é o coração, tá? Então, a dobuta, ela tem uma apresentação de ampula maior, são 20 ml, né? E eu tenho 250 microgramas aí por cada ampula, de 20 ml. Também utilizada aí no choque cardiogênico e no ICC. E como as reações adversas eu tenho aí ataque, arritmia, isquemia miocárdica e hipotensão. Então, gente, tomem cuidado aí para não confundir esses homônimos, né? Dopamina, dobutamina, algumas estruturas consolidadas de formas farmacêuticas acabam fazendo essa diferenciação, né, de medicação, né, fazendo essa parte do sufixo maior para fazer essa distinção com relação aos fármacos, ok? Até agora, então, falamos dos vasopressores, né, e dos inotrópicos. Agora a gente vai falar dos vasodilatadores. E esse daqui é a classe 1, né, é o que é mais utilizado. O nitroprussiato de sódio, né, também conhecido, né, da classe aí de vendas aí comercialmente como Nipride. Então, o que ele faz? Ele vai aumentar, né, a luz do vaso. Então, se ele aumenta a luz do vaso, ele diminui essa resistência vascular. Ele vai diminuir o retorno venoso, vai baixar a pressão do paciente, tá? Então, ele é bem utilizado no tratamento intra e pós-operatórios de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, atenuar nessa redução de necessidade do oxigênio do coração, né, já que esse paciente também tem uma questão de insuficiência cardíaca pelo ato cirúrgico, né, e quando eu preciso produzir uma hipotensão, né, controlada para atos cirúrgicos. Então, por exemplo, pacientes que vão ser submetidos a atos cirúrgicos que têm grandes sangramentos, né, pacientes que vão ser submetidos aí a cirurgias pélvicas, cirurgias de fratura de fêmur, tá? Então, eles fazem isso de forma preventiva, reduzem a pressão arterial para diminuir o sangramento, tá? E eu faço isso de forma de titulação também, né? Quando eu falo para vocês, o paciente tem um IAM, chega com a pressão lá em cima, ou no AVC, chega com o pico pressórico lá, 22 por 18, né, 220 por 180. Eu devo baixar essa PA? Não, porém, ela é deletéria em altos níveis. Então, eu faço com droga titulável. Quem é minha droga titulável? Nitroprussiato de sódio. E aí eu baixo somente 2%, tá? Então, você está em 220, eu vou baixar até 200. 200 para 160. E com droga titulável, que eu consigo controlar, já que ela vai estar
sendo utilizada em bomba peristáltica, em bomba de infusão contínua, tá? Ela é uma droga fotossensível. Então, tudo que for utilizada para o preparo dela, para a instalação, também deve ser. Então, o equipo deve ser fotossensível, né? E deve ser colocada com essa preparação devida, né? Precisa tomar cuidado, porque o que a enfermagem adora fazer? O paciente está lá pronto para ser levado de transferência, e aí você fala, ai, meu Senhor amado, saiu a vaga desse abençoado. Aí você bate o olho na pressão, o pico está lá em cima, e fala, ah, meu Senhor, esse povo do SAMU, esse povo do transporte não vai levar, porque eles não levam o paciente que está com a pressão lá no pico. Aí o que você faz? O outro ser abençoado da terra vai lá e dá um bolos. O que é dar um bolos? Vai lá e aumenta a introdução do nitroprussiato de sódio com a pressurização lá da bomba, né? Que aí ele vai dar uma ejeção de mais de que 3 ml, né? A jato na circulação sistêmica desse paciente. E aí, esse paciente baixa a PA com tudo. Cai a PA desse paciente. E aí, lembrando que isso é deletério, tá? O seu organismo está lá recebendo, está com padrão hemodinâmico de PA alto, e de repente cai essa pressão, isso é super deletério, tá, gente? Pode ocasionar malefícios grandes no organismo do paciente de forma hemodinâmica, tá? Isso está aqui consolidado com náuseas, vômitos, sudorese, cefaleia, vertigem, né? Desconforto retroesternal, ok? E aí, o pessoal do transporte, do SAMU, chega, olha a PA, fala, ah, que bonitinho, vamos levar, claro. E aí, põe o paciente na ambulância, eles não podem levar a bomba de fusão, porque a bomba é equipamento hospitalar, eles levam esse paciente com um equipo microgotas para continuar a infusão, e aí eles percebem a mágica. Põe o paciente dentro da ambulância, a pressão vai lá em cima. E aí fica feio para você, né, colega? Que você que quis brincar de que o paciente era um bonequinho. Bom, também temos aí na classe dos vasodilatadores a nitroglicerina, tá? A nitroglicerina é que comercialmente é chamada de Tridil. Ela é a segunda escolha de classe entre os vasodilatadores, tá? Por quê? Porque ela faz efeito tanto a nível venoso quanto a nível arterial, tá? Tudo isso relativo, então, ao que eu falei para vocês da questão de receptores, tá? Então, ela faz uma melhor adesão com relação a preparo dentro do soro glicosado, tá? A nitroglicerina, então, é bem aceita aí como tratamento de hipertensão nos tratamentos pré-operatórios, tá? Então, aqueles pacientes que têm difícil controle, né? Controle de insuficiência cardíaca congestiva, os pacientes de ICC, né? Ajuste com relação ao IAM, porque eu preciso de uma melhor oxigenação desse paciente do tecido cardíaco, né? E o tratamento aí da angina desses pacientes que também estão apresentando uma dor de fortíssima intensidade com relação à angina pectoris. Bom, um cuidado importante. Gente, me dá um minuto, por favor, que hoje essas crianças estão me tirando do sério. Nada que um grito não resolva. Voltando. Um cuidado importante... Oi. Só para fazer uma perguntinha. Então, a diferença de usar o niprid do Tridil seria que o vasodilatador, o niprid, é mais para as crises de hipertensiva e o Tridil é quando o tratamento já é mais pré-operatório, onde o coração tem mais acometimento? Seria isso?
Isso. É que assim, o nitroprusiato de sódio, ele é a droga de primeira escolha, porque ele age mais de forma central. Agora, a nitroglicerina, ela age muito a nível periférico. Então, é de difícil controle ali, e ele tem mais uma atenuação para controlar o oxigênio do miocárdio, assim, sabe? Ele é bom para abaixar a PA também. Porém, você tem essa ação a nível periférico também, o que dificulta você controlar essa PA. Então, entendi. Por isso que o niprid é mais periférico e o tridil é mais central, é isso? Exatamente. Ou é o contrário? Exatamente. Ah, então entendi. Agora eu consegui, brigadão. Imagina. Um dos cuidados muito importantes para que vocês, enfermeiros, tomem aí com relação à instalação de acesso central, a instalação não, com cuidados relativos a acesso central e drogas vasoativas, o catéter central, tá? Porque nessa via aqui, eu posso ter um acúmulo, eu tenho um acúmulo medicamentoso, tá? E aí, esses pacientes que são submetidos a essas drogas, eu não posso desligar ela de uma vez, porque ela faz uma instabilidade hemodinâmica imensa, ok? Então, quando eu desligo, quando eu vou desmamando esse paciente, então ele estava lá a 25 ml hora, aqui 20 ml hora, 15, a 10, a 5, a 2 e pronto. O médico pede para parar a droga, tá? E aí, o que acontece? A droga fica nessa extensão toda aqui. É importante que vocês, como enfermeiros, orientem, né? E fiquem observando se realmente a prática foi realizada. Porque eu vou ter aqui cerca de, na média aqui, de mais ou menos uns 2 ml ainda de droga vasoativa circulante, dependendo do calibre, tá? Desse acesso, ok? E aí, o que acontece? Se você não fizer a retirada, né? Então, o que acontece? O médico mandou parar. Não vai mais correr a droga, porque o paciente já estabilizou. Hemodinamicamente, ele já está recuperado. O que você solicita aos seus colaboradores? Pega uma seringa, aspira pelo menos de 5 a 10 ml, tá? Vai fazer um retorno aqui venoso, né? Das duas extensões e despreza, tá? O que tem aqui e depois vai fazer uma salienização dessas duas vias para que não haja nenhum comprometimento com relação à obstrução do sangue. Tá? É só salienizar, porque aí você garante que não ficou nada parado nesse percurso aí, porque senão a primeira introdução de terapia medicamentosa que vocês vão fazer aí, seja um antibiótico, seja um soro comum, seja qualquer coisa, essa droga vasoativa ficou parada aqui na luz do vaso, vai fazer esse paciente desestabilizar de novo, tá? Então não pode, tem que fazer a retirada e quase todo mundo esquece. Tudo bem, povo meu? Tudo pronto. Okay. Luana tá com a mãozinha levantada. Lu, quer falar alguma coisa? Beleza. Tá tudo bem, Pro. Bom, gente, vamos encerrar hoje, porque já foram 2h30 de eu falando. Eu não consigo falar muito mais do que isso, eu já começo a cansar. Oi? O que seria salinizar? É a aplicação de solução fisiológica, de soro fisiológico a 0,9%. Obrigada. Por nada, meu bem. E aí, o que acontece também? Se eu entrar dentro de outro tema para vocês, eu acho que vai ficar muito, muito complexa essa aula e vocês vão um pouco absorver, porque a gente já falou do tracer, já falou das drogas vasoativas, eu acho que fica muito pesado se a gente juntar muitos conteúdos. Tudo bem?
Tudo, Pro, eu também tô achando. Tudo, Tudo bem, professora? Sim, Pro, Tudo, Pro. concordo. Bom por ele. Tudo bem. Bom, espero que vocês tenham gostado de hoje. Um beijo, queridos. Boa semana. E até a próxima. Boa noite, Tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite a Valeu todos. por hoje. Tchau, Pro. Boa noite. Boa noite. Sim. Meninas, Amanda, Ana Carolina, Ana Crícia, Rafael, vocês têm alguma dúvida? Posso encerrar a aula? Pode sim, Pro. Tudo bem. Obrigado. Imagina. Gente, alguma dúvida? Posso encerrar? Ana Crícia, Ana Paula, Claudiane, Gisele, Ivonilda, Rafael. Tá aqui, Pro. Posso encerrar? Por mim, tudo bem.